Beleza, pessoal? Vamos continuar trabalhando com os radicais. Na aula de hoje, nós vamos estudar adição e subtração de radicais. Na aula anterior, a gente trabalhou com adição e subtração de radicais semelhantes. Mas nessa aula você vai perceber que há expressões que exigem a simplificação de seus termos antes da realização das operações. Antes de observarmos os exemplos a seguir, fortaleça o nosso canal, vai ali embaixo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Fez isso? Então vem comigo para a aula de hoje. No nosso primeiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 50 mais a raiz quadrada de 18. Observe que nós não temos radicais semelhantes. Para podermos adicionar esses dois radicais, nós vamos ter que simplificar a raiz quadrada de 50 e depois também simplificar a raiz quadrada de 18. E como é que a gente faz essa simplificação? Através da fatoração. Nós vamos fatorar esse número 50 e reescrever ele na sua forma fatorada. E também vamos ter que fazer a fatoração de 18 e também reescrever esse 18 na sua forma fatorada. É um processo bem simples. Vem comigo aqui. Olha só, nós vamos pegar o 50 e trazer aqui para o ladinho. Ó. Nós vamos ficar com 50 e vamos passar uma barra ao seu lado. Olha só aqui, ó. E vamos decompor esse 50 por números primos. Olha só, quem é o primeiro número primo que divide o 50? É o 2, já que o 50 é par. 50 dividido por 2 é igual a 25. Quem é o número primo que divide, o menor número primo que divide o 25? O menor número primo que divide o 25 é o 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. Tranquilo, né, gente? Temos 5, o número primo que divide o 5 é ele mesmo, né? Que 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando chegamos em 1, a gente encerra a fatoração. E agora, gente? Agora nós vamos reescrever o 50 na sua forma fatorada. Fica como, gente? Olha só. Fica 2, que multiplica quem, gente? Que multiplica 5 vezes 5. E 5 vezes 5 a gente pode reescrever como 5 elevado ao quadrado. Beleza, né? Vamos deixar aqui cozinhando e vamos fazer o mesmo processo com a raiz quadrada de 18. A gente vai pegar o 18 e vamos fazer a sua decomposição em fatores primos, tá? Vamos passar a barra e vamos dividir o 18 pelos menores números primos possível, tá? 18, quem é o número primo que divide ele? O menor possível. 18 é par. Todo número par divide-se por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9 não é par, então não divide por 2. Quem é o menor número primo que divide o 9, gente? É o 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 é primo, então só quem divide ele é ele mesmo. 3 dividido por 3 é igual a 1. Vamos fazer o mesmo processo que a gente fez ali com 50. Vamos reescrever o 18 na sua forma fatorada. Fica quem, gente? Ó, fica 2, que multiplica ó, o 3 vezes 3. Mas o 3 vezes o 3 a gente pode escrever como 3 elevado ao quadrado. Tranquilo, né, gente? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever esses radicais na forma fatorada. Vamos ficar com o quê, gente? A gente vai ficar aqui ó, com a raiz quadrada de quem? De 50. Mas a gente vai reescrever como? Como 2 que multiplica 5 ao quadrado. Lembrando que 2 vezes 5 ao quadrado é o mesmo que 50. Mais quem, gente? Mais a raiz quadrada de 18, que a gente vai reescrever como 2 vezes o 3 elevado ao quadrado. Tranquilo até aqui, né, gente? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar esses radicais. Observe que aqui eu tenho um índice quadrado e aqui eu tenho um expoente quadrado. Eu corto aqui,
e esse 5 pula aqui, ó, para frente do radical. Vai ficar o que, gente? Vai ficar 5, que vai multiplicar quem permaneceu lá dentro por não ter o expoente quadrado, que no caso é o 2. Beleza, né? Mas quem? O mesmo processo a gente vai fazer aqui, ó. Expoente quadrado, índice quadrado. Simplifica, né? Corta esse 2 com esse índice. Esse 3 vai vir para frente do radical. E o 2, que não tem o expoente quadrado, ele permanece dentro desse radical. Beleza, né? Observe que agora nós temos, ó, radicais semelhantes. Nós temos raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Quando a gente tem radicais semelhantes, a gente trabalha apenas com os fatores externos. Então, a gente vai ficar com o quê, gente? Vai ficar com 5 mais 3, que é igual a 8. E a gente vai repetir o radical, que é a raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18 é igual a 8, que multiplica a raiz quadrada de 2. Ou simplesmente 8 raiz de 2. Tranquilo, né, pessoal? Observe que nesse processo a gente teve que decompor em fatores primos tanto 50 como 18. Aí nós encontramos radicais semelhantes entre eles, né? Depois da simplificação, aí sim que a gente pôde efetuar a adição entre esses dois termos. Beleza? Vem comigo para o exemplo abaixo. No nosso segundo exemplo, nós temos raiz quadrada de 75 menos raiz quadrada de 12. Mais uma vez, nós vamos ter que simplificar os radicais, pois não há semelhança entre eles. Vamos começar pela raiz quadrada de 75. Vamos trazer o 75 aqui para o ladinho. Vamos passar a barra da divisão e vamos começar a dividir o 75 pelo menor número primo possível. Observe que o 75 ele não é par, então não divide-se por 2. O 75 ele é divisível por 3, então a gente divide por 3. 75 dividido por 3 é igual a 25. 25 a gente divide por 5, 25 dividido por 5 é igual a 5, e 5 a gente divide pelo próprio 5, porque 5 dividido por 5 é igual a 1. Tranquilo, né? Vamos reescrever o 75 na sua forma fatorada. Fica como, gente? Ó, fica 3, que multiplica o 5 vezes 5, que a gente vai escrever como 5 elevado ao quadrado. Tranquilo, né? Vamos fazer o mesmo processo com o 12. A gente vai trazer o 12 aqui para o ladinho e vamos fazer a sua decomposição em fatores primos. Olha só, 12 é um número par, então divide por 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 é um número par, a gente continua dividindo por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 é um número primo, então a gente só consegue dividir por ele mesmo, né? Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Tranquilo? Vamos escrever aqui, gente, na forma fatorada. A gente vai ficar com o quê, ó? 2 vezes 2, que a gente vai escrever como 2 elevado ao quadrado, já que o nosso índice aqui, ó, é raiz quadrada, então é interessante que nós temos expoente quadrado. Tranquilo, né? Vezes quem, gente? Vezes o 3, tá? Já fatoramos o 75 e também o 12. Agora chegou a hora da gente escrever esses radicais na sua forma fatorada. Fica como, gente? Fica raiz quadrada, ó. E esse 75 a gente vai escrever como 3, que multiplica o 5 ao quadrado, tá? Menos, já que é uma subtração, e também a gente vai escrever o 12 como 2 elevado ao quadrado. Viu, gente? 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, 2 elevado ao quadrado vezes 3 é o mesmo que 12. Beleza, né, gente? Muito simples até aqui. O que a gente vai fazer? A gente agora vai cortar os expoentes quadrados com os índices, ó. Esse expoente quadrado a gente simplifica com esse índice e esse 5 ele vai passar para frente do radical. Então, a gente vai ficar com 5, que multiplica a raiz quadrada de 3, pois o 3 ele não tem expoente quadrado para sair de dentro desse radical.
Tranquilo, né? Menos, já que é a nossa subtração, vamos fazer o mesmo processo. Índice quadrado, expoente quadrado a gente cancela, o 2 sai para frente do radical. Então, vai ficar com 2, que vai multiplicar a raiz quadrada de 3. Agora, o que nós temos, gente? Nós temos radicais semelhantes. Raiz quadrada de 3 e também nós temos raiz quadrada de 3. O que a gente vai fazer? Trabalhar apenas com os fatores externos. Vai ficar como, gente? Vai ficar 5 menos 2, que é igual a 3, tá? 5 menos 2 é igual a 3. E a gente vai repetir o radical, que é a raiz quadrada de 3. Então, 3 raiz de 3 é o resultado dessa subtração. Tranquilo, né, gente? Não tem semelhança entre radicais. Faça o processo da fatoração e veja se a gente consegue ter alguma semelhança entre os dois termos. Vamos descer aqui um pouquinho e vamos fazer o nosso terceiro exemplo da aula de hoje. Beleza, pessoal? No nosso terceiro exemplo, nós temos 4, que multiplica a raiz quadrada de 125, mais 3, que multiplica a raiz quadrada de 45, menos 30, que multiplica a raiz quadrada de 5, ou simplesmente 30 raiz de 5. Observe que nós temos adição e subtração na mesma expressão, mas nós não temos radicais semelhantes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar alguns radicais, né? Por exemplo, a gente vai começar pela raiz quadrada de 125. Trazendo aqui o 125 para o ladinho, gente, ó, e a gente vai passar a barra, né, de divisão aqui ao lado dele. 125, que é o menor número primo que divide ele, é o 5. 125 dividido por 5 é igual a 25. 25, a gente continua dividindo por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. O 5 é primo, só divide por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Beleza, né, pessoal? Agora, vamos escrever esse 125 na sua forma fatorada. Vai ficar como, gente? Observe que nós temos raiz de índice quadrado. Então, para facilitar meus cálculos, eu vou escrever essa fatoração com o expoente quadrado. Por exemplo, aqui, gente, ó, 5 vezes 5 é o mesmo que 5 elevado ao quadrado. Sobrou quem, gente? Sobrou um 5, então vai ficar vezes o 5. Eu poderia escrever aqui, gente, ó, 5 vezes 5 vezes 5 é o mesmo que 5 elevado ao cubo. Mas isso aqui ia me atrapalhar um pouquinho aqui na hora de calcular, tá? A raiz quadrada de 125, tá? Se o índice é quadrado, então escreva a fatoração em expoente quadrado. Fica a dica aí, tá? Agora vamos fazer o mesmo processo com 45, gente. Ó, nós vamos pegar o 45 e também simplificar esse 45 através da fatoração. 45 divide-se por 3. 45 dividido por 3 é igual a 15. 15 a gente continua dividindo por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. O 5 é primo, a gente divide pelo próprio 5, que é igual a 1. Tranquilo, né, gente? O que é que nós vamos fazer? Escrever na forma fatorada. Vai ficar o quê, gente? Ó, 3 vezes 3, que é o mesmo que 3 elevado ao quadrado, vezes quem? Vezes o 5 que sobrou. Tranquilo, né? Professor, e a raiz quadrada de 5? A raiz quadrada de 5 não tem o que simplificar. Ela já está na sua maneira mais simplificada possível. Beleza, né? O que é que nós vamos fazer? Vamos reescrever, tá? Esses radicais na sua forma fatorada. Vai ficar o quê, gente? Vai ficar 4, que vai multiplicar, né, a raiz quadrada de quem? De 125, que nós vamos escrever como 5 elevado ao quadrado, vezes o 5, tá? Mais quem? Mais o 3, que está multiplicando a raiz quadrada de 45, que nós vamos escrever como 3 elevado ao quadrado, vezes quem? Vezes o 5, tá? Vezes o 5, menos aquilo que a gente não modificou, né, gente? Que é o 30 raiz quadrada de 5. Tranquilo, né, gente? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos cancelar os expoentes quadrados com o índice quadrado. Vamos fazer o quê, gente? Ó, vamos cortar esse expoente quadrado com esse índice e esse 5 vem para frente do radical.
mas lembra que ele vem multiplicando. Então, nós vamos ficar com o quê, gente? Com 4 vezes o 5, tá? E ficou quem, gente? Ficou a raiz quadrada de 5. Beleza, né? Mais quem? O mesmo processo, gente, ó. Corta esse quadrado com o índice, esse 3 vem para frente. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes o 3, raiz quadrada de 5. Menos quem? Menos o 30, raiz quadrada de 5. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Vamos efetuar as multiplicações, ó. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, nós vamos ficar com 20, raiz quadrada de 5. Mais quem, gente? Mais 3 vezes 3, que é 9. 9 raiz de 5, menos 30 raiz de 5. Observe que agora nós temos o que, gente? Nós temos radicais semelhantes. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 e também nós temos a raiz quadrada de 5. Podemos fazer o quê? Podemos trabalhar apenas com os fatores externos. Vai ficar o quê, gente? Ó, 20 mais 9 é igual a 29. 29 raiz quadrada de 5 menos o 30 raiz quadrada de 5. Beleza? Olha só o que nós temos. 29 menos 30. Número menor na frente, então o resultado fica negativo. Então, vamos ficar com menos. 30 menos 29 é 1. Não precisa nem colocar, a gente viu na aula anterior, né, gente? Então, vai ficar com menos quem? Poderia ser menos 1 raiz quadrada de 5 ou apenas menos a raiz quadrada de 5. Beleza? Com um exemplo um pouco mais extenso, aonde a gente teve que fazer ali mais uns cálculos, ajustar mais, para podermos chegar no resultado final. Mas o resultado é menos a raiz quadrada de 5. Vamos descer um pouquinho e vamos fazer o nosso último exemplo de hoje. No último exemplo de hoje, nós temos o que, gente? Nós temos raiz cúbica de 250 mais a raiz cúbica de 54 sobre a raiz cúbica de 16. Não temos radicais semelhantes, então vamos ter que simplificar todos esses radicais. Vamos começar pelo 250. Olha só aqui, gente, ó, nós vamos ter 250. Vamos fazer a sua fatoração, tá? Olha só. 250 é par, a gente divide por 2. 250 dividido por 2 é igual a 125. 125 a gente já viu ali há pouco que divide por 5, né? Então, 125 dividido por 5 é igual a 25. 25 divide-se por 5, que é igual a 5. 5 é primo, divide por 5, que é igual a 1, tá? Escrevendo na forma fatorada, a gente vai ficar o quê? Olha só. O índice da raiz é cúbico, então vamos ter que colocar aqui, né? Tentar colocar alguém com um expoente cúbico. Então vai ficar o quê? Ó, 5 vezes 5 vezes 5, que é o mesmo que 5 elevado ao cubo, vezes quem, gente? Vezes o 2. O mesmo processo vamos fazer aqui, ó, por 54, tá? Vamos deixar guardadinho ali o 250 e vamos fazer o mesmo processo para o 54. 54 é par, a gente divide por 2. 54 dividido por 2 é igual a 27. 27 a gente divide por 3. 27 dividido por 3 é 9. 9 a gente continua dividido por 3, tá? 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 é primo, a gente chega a 1, né, gente? Dividindo 3 por 3 é igual a 1, tá? Vamos escrever na forma fatorada, nós temos o que, gente? Ó, 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado ao cubo. Vezes quem? Vezes o 2, tá? E por último, a gente vai fazer o mesmo processo com 16, ó. Vamos também fazer a decomposição do 16. 16 é par, a gente divide por 2, tá? 16 dividido por 2 é 8, que também é par, divide por 2, que fica 4. 4 dividido por 2, que dá 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Olha só, índice cúbico, então a gente vai juntar em cubo. Vai ficar o quê, gente? Ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 elevado ao cubo, vezes um 2 que sobrou sozinho. Beleza? Feito a decomposição desses três radicais,
Agora a gente vai reescrever esses radicais na sua forma, né, fatorada. Vamos ficar com quem aqui em cima, gente? Nós vamos ficar, ó, com a raiz cúbica de 250, que é o mesmo que 5 elevado ao cubo, vezes quem, gente? Vezes 2, tá? Mais quem? Mais a raiz cúbica de 54. 54 a gente vai escrever como 3 elevado ao cubo, tá? Vezes quem? Vezes 2. E tudo isso sobre quem, gente? Tudo isso sobre o 16. E o 16 a gente vai escrever como? Como a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, tá? Vezes o 2. Beleza, né? Vamos fazer o processo de cortar os expoentes. Processo bem simples. Fazer esse processo. Vai ficar o que aqui em cima, gente? Ó, corta esse expoente 3 com esse 3. O 5 passa para fora do radical. Então, vamos ficar com o quê? Com 5, que multiplica a raiz quadrada de 2. Mais quem, gente? Mais, corta aqui, ó. Corta esse 3 com esse 3. O 3 pula para fora. Fica o quê? 3 raiz quadrada de 2. Sobre quem, gente? Olha só. Sobre, corta aqui. O 2 vem para frente. 2 raiz de 2. Beleza, né? Vamos escrever aqui embaixo, gente. Olha só o que nós temos aqui, ó. Temos radicais semelhantes. 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. A gente vai trabalhar com os fatores externos. 5 mais 3, que é igual a 8. Então, nós vamos ficar com 8 raiz de 2. Sobre quem? Sobre 2 raiz de 2. Beleza. O que é que nós podemos observar, gente? Que nós temos agora multiplicação tanto em cima como embaixo. Nós temos 8 que multiplica a raiz de 2 e nós temos embaixo 2 que multiplica a raiz de 2. Temos termos semelhantes na multiplicação tanto em cima como embaixo. A gente pode simplesmente cortar esse raiz de 2 com esse raiz de 2 e nós vamos ficar com quem, gente? Só com 8 sobre o 2, tá? E 8 sobre 2 é o mesmo que 8 dividido por 2, que é igual a 4. Tranquilo, pessoal? O resultado desse último exemplo é simplesmente 4, tá? Depois que a gente foi simplificando os radicais, fazendo operações entre eles, né? Fazendo ali os cálculos necessários, os ajustes necessários, a gente chega ali um valor igual a 4. Mas tudo começa com a decomposição em fatores primos, para que a gente possa simplificar os radicais, para aí sim a gente poder adicionar ou subtrair esses radicais. Beleza? Assim nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Se você entendeu, deixa ali para nós o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.